Bem-vinda. Deixa eu trocar aqui novamente de tela. Só pegar aqui, como eu falei, vou fazer uma tabela para indicar isso. Deixa eu só arrumar aqui. Então, os tipos de texto são a descrição, a narração, a injunção, a exposição e a argumentação. Esses são os tipos de texto que nós temos, certo? Qual é a característica de um texto descritivo? O texto descritivo é aquele que, diferente dos demais, eu vou usar a mesma nomenclatura que o Enem já usou uma vez, tá? É um texto que foca, ou melhor, ele fala sobre o elemento em análise. Isso é o que ele faz. O que é descrever? É falar sobre um elemento que a gente está analisando, certo? Então, o que seria isso na prática? Deixa eu só rapidinho mandar uma mensagem aqui que tem um... Rapidinho, tá, gente? A Patrícia me perguntou um negócio aqui, eu tenho que responder ela rápido. O que seria falar sobre um elemento? Significa você indicar traços que permitam distingui-lo de outros, certo? Então, o que um texto descritivo tem que ter? Ele tem que ter adjetivos e verbos imperfeitos. Adjetivos e verbos imperfeitos é o que a gente usa para poder fazer características, gerar características. Nós não temos na língua um gênero específico que seja só descritivo. Então, a descrição ela faz parte da ambientação das narrações, bem como da construção de metodologias em textos científicos. Ou seja, nós não temos um texto que seja só descritivo, tá? Porque ele faz parte de outros tipos de texto. O que é uma narração? A narração é um texto que fala sobre o que acontece com o elemento em análise. Como assim faz o que acontece com o elemento em análise? Ela relata fatos situados no espaço-tempo, certo? Para isso, o que ela vai usar? O que a gente faz para relatar fatos? A gente usa verbos dicente.
Eu estou colocando entre parênteses que seriam as características gramaticais desse texto, tá? O verbo dissente é aquele verbo que indica uma fala. É o falou, disse, retrucou, isso só existe em texto narrativo. Então, ele tem o verbo dissende e verbos perfeitos em oposição à descrição, certo? Então, quando eu falo, por exemplo, tenho aqui uma caneta. Se eu fizer um texto falando sobre a caneta, eu estou fazendo uma descrição. Se eu fizer um texto mostrando o que aconteceu com a caneta, eu estou fazendo uma narração, certo? Então, a narração, ela cria gêneros como o conto, a novela, o romance. A gente tem também crônica. Crônica é um tipo de texto narrativo e argumentativo. Só para manter aqui o padrão. Crônica. E nós temos também ainda, ó, anedota. Anedota é uma piada, certo? A gente tem a fábula. E temos também, eu estou citando aqui todos os gêneros textuais de base narrativa que já apareceram de alguma forma no Enem. Então, se alguma de vocês tiver alguma dúvida especificamente em algum desses daqui, eu paro e falo especificamente ou eu foco em cada um deles, tá? Mas só a grosso modo, um conto é quando uma narração toda está centrada em um único fato. Então, tudo que acontece na história está centrado em um único fato. Isso é um conto. Para ser uma novela, tem que ter capítulos, mas os capítulos são independentes. Ou seja, você não precisa ler o primeiro para você entender o segundo. O romance é quando os capítulos são sequenciais, você tem que ler numa linearidade. Então, como se fosse uma novela, fosse um hipertexto, e um romance não fosse um hipertexto. Uma crônica, como ela vem em jornais, ela tem que ter uma relação mais próxima com a atualidade. E ela também tem um traço argumentativo, certo? A anedota é uma piada, a fábula é uma história fantasiosa, um realismo fantástico que tem um fundo de moralidade. A parábola também tem um fundo de moralidade, mas ela não é fantasiosa, certo? Chegando depois na injunção, a injunção é um texto que fala sobre como se faz um elemento. Ou seja, ela ensina o passo a passo para a realização de uma ação. E o que ela usa para fazer isso, portanto? Ela usa um fichamento. Fichamento é aquela parte de uma bula, de uma receita, em que você lista as coisas que são necessárias para se fazer aquela atitude. Então, você faz um fichamento e usa verbos no imperativo para fazer isso. Quando você faz essas duas coisas, o resultado é um texto injuntivo. Então, texto injuntivo, nós temos manuais de instrução. Inclusive, na penúltima prova do Enem, tinha uma questão em que você tinha que concluir que, pelas características que o texto tinha e que o enunciado falavam, a resposta era manual. Você tinha que saber que aquilo ali era um texto que se caracterizava como sendo manual. Então, bulas também de remédios de uma forma geral, receitas também entram aqui, guias de rua também entram nesse tipo de texto. Tem um ainda que eu estou me fugindo aqui. Deixa eu ver, guias de rua, bulas, manuais. A metodologia também, como eu botei ali, a descrição, ela faz parte da construção da metodologia de um texto científico, porque a metodologia de textos científicos tem como característica principal a injunção. A descrição, portanto, ela aparece dentro dos outros tipos de texto. Ela não é um tipo de texto específico. Ela está dentro de outros, certo? Vou só acertar aqui.
só para ficar igual aos demais. Eu estou falando da metodologia porque vocês vão ter que fazer, possivelmente vocês vão ter que fazer algum trabalho final no curso que vocês estão pleiteando cursar, e metodologia faz parte, seja se você, mesmo se vocês forem fazer tanto uma monografia quanto um artigo científico, os dois têm metodologia para vocês escreverem. Tá? O que é um texto expositivo? O texto expositivo é aquele que fala sobre informações que permitem entender o elemento. Logo, ele é um texto que contextualiza o leitor. Para isso, ele usa o quê? Ele usa argumentos de autoridade, que são aqueles segundos fulano de tal, de acordo com o que falou Beltrano, e usa exemplos, certo? O que nós temos de textos injuntivos no nosso dia a dia que aparecem no Enem? Notícias, são textos... Minto, a notícia, agora que eu lembrei que estava faltando, a notícia entra aqui no texto narrativo. Opa! Tinha uma que era importante, que eu estava tentando lembrar e não estava conseguindo, era a notícia. A notícia é um texto narrativo porque ela só conta o que aconteceu. Aqui entra a reportagem. A reportagem contextualiza, ela não se limita a contar o que aconteceu, certo? Ela informa também. Assim como a reportagem... Apertei errado aqui. Assim como a reportagem, a gente também tem o artigo científico. Os artigos científicos são textos informativos antes de mais nada, assim como, por exemplo, muitos cartazes e panfletos. Não são todos, mas muitos cartazes e panfletos. Vou até botar aqui cartazes e panfletos institucionais. Institucional, gente, significa que não é feito com objetivo comercial. É a mesma coisa, por exemplo, de propagandas, que também são institucionais. Certo? Uma propaganda sobre o coronavírus, que não tem o objetivo de vender remédio. É difícil. Se uma indústria farmacêutica faz uma propaganda em relação ao coronavírus com a intenção de vender algum medicamento, aí não é expositivo. Agora, se o Ministério da Saúde faz uma propaganda sobre o coronavírus de forma a orientar como se precaver contra o coronavírus, aí ele está fazendo um texto expositivo, certo? Livros didáticos também são textos expositivos. E, obviamente, revistas também são textos expositivos, certo? E o que é o texto argumentativo, portanto? É um texto que fala sobre a visão do enunciador sobre o elemento. Ou seja, é um texto que, ao mesmo tempo em que o enunciador opina, ele tenta convencer o interlocutor. O que ele usa para fazer isso? Ele usa operadores argumentativos. A gente viu esse ano que operadores argumentativos são conjunções que têm significados. Então, ele usa operadores argumentativos, usa, assim como na exposição, usa também exemplos e usa contraposição de ideias. As oposições são típicas de texto argumentativo, beleza? E o que nós temos de textos que são argumentativos? Ó, ali eu coloquei no texto expositivo, olha, artigo científico. Aqui entra artigo acadêmico. Não é a mesma coisa. O artigo científico é aquele em que o escritor ele relata uma pesquisa, uma descoberta que foi feita. O artigo acadêmico é aquele em que o pesquisador fala sobre um assunto, que ele discute um assunto
de forma a contestar alguma ideologia, alguma ideia, alguma teoria, coisas assim, certo? Aqui também entra o discurso político, o discurso religioso, ambos são de convencimento, certo? Aqui entram também propagandas comerciais e, obviamente, cartazes e panfletos comerciais. Beleza? Então, gente, se a gente for comparar entre os assuntos que mais caíram no Enem nos últimos anos, eu fiz questão de falar essas coisas com vocês se inscrevendo, porque, obviamente, vai ter coisas lá sobre, na prova de linguagem, sobre educação física, às vezes sobre música, sobre artes, que estão além do que eu posso passar para vocês. Mas no que diz respeito à parte de linguagens, os assuntos que recorrentemente mais vêm sendo cobrados na prova do Enem desde 2009 são esses que nós vimos nessas 3 últimas semanas e que eu coloquei lá como uma revisão para vocês. Tá? Então, mais tarde, essa tela, e se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, mas como eu falei, se vocês souberem a diferença entre o gênero e o tipo textual, souberem isso, então eu volto a insistir aqui, olha, eu falei sobre a caneta, eu estou fazendo uma descrição. Eu falei o que aconteceu com a caneta, eu estou fazendo uma narração. Eu falei como fazer uma caneta, uma injunção. Eu falei informações para vocês entenderem o que é a caneta, exposição. Eu dei a minha opinião sobre a caneta, a argumentação. Certo? Então, se vocês souberem essas distinções e conhecerem minimamente esses gêneros que eu coloquei aqui, esses são gêneros que até hoje, claro, o Enem não usou nenhum romance, usou trechos, não usou nenhuma reportagem, usou trechos. Então, mas se vocês souberem que minimamente diferenciar esses gêneros, já é mais do que o suficiente para vocês, tá bom? Então, alguma de vocês tem alguma dúvida que eu possa retirar aqui? Não? Tranquilo? Então, queridas, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por esse ano inteiro, tá? Pela parceria esse ano todo. Estou torcendo demais para vocês. Em janeiro vocês vão ter ainda minha companhia, mas em aulas já gravadas, que já estão com Patrícia. Então, aqui eu me despeço, imensamente agradecido pelo carinho e pela atenção que vocês me deram, tá bom? Muito obrigado e excelente prova agora, excelentes provas agora em janeiro. Tenho muita confiança que vocês estão muito prontos para fazer isso e façam com maestria. Vocês, com a qualidade para isso vocês têm. Agora é só arrasar, tá bom? Obrigado vocês, meninas. Fiquem com Deus. Um excelente final de ano para vocês e para as famílias de vocês também, tá? Beijão. Qualquer coisa eu tô aqui. Beijo, Mirella. Beijo, Maria Eduarda. E tchau, tchau, gente.